Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e o convidado de hoje é um representante de uma das bandas que eu me amarro demais, o Ed Garcia. Ele é guitarrista, também fundador da Vitalism. Tem várias gente pronunciar, agora que eu percebi. Como é que a galera da banda pronuncia o nome da banda entre si? Então, na verdade, nós pronunciamos da forma mais tranquila, Vitalism, né? Porque, na verdade, a procedência do nome é o latim, né, cara? Então, a gente tentou criar fácil de falar e parecida com o latim. Acabou ficando Vitalismo. Só que quando a gente foi tocar fora, nosso primeiro show foi fora, assim, então as pessoas já chamavam já de Vitalism ou Viralism, dependendo do país. Saquei. Mas é Vitalismo, aqui no Brasil, Vitalismo. Vitalismo, bom demais. Nossa, eu achei super interessante isso, sabe? Todo mundo fala, tipo assim, caraca, o metal brasileiro morreu, não tem mais banda que faz sucesso hoje em dia, só fez sucesso Sepultura e Angra, já foi seus tempos. E sua banda tá aí pra provar o contrário, que estão firmes e fortes e, cara, pra mim é uma banda assim que representa muito bem não só o cenário do metal brasileiro, mas o cenário do metal internacional também, vindo com peso demais, um som muito bem feito. Mas, cara, antes disso, conta um pouquinho, assim, um pouco do seu trabalho, um pouco de como foi criar essa banda, como foi viver de música no Brasil, especialmente de metal. Show de bola, João. Vamos lá. Eu já toco há muitos anos, eu tenho 32 anos, eu toco desde os 11, então eu toco bastante tempo. Caraca. E eu tive banda muito cedo, então eu sempre me dediquei muito à guitarra, sempre toquei todo dia. Então, aos meus 13 anos, eu tive minha primeira banda, que foi cover de Metallica e tal. Eu não fazia solo, eu tocava e cantava, fazia meio que o James da época. Saquei. Foi muito maneiro e a partir daí eu sempre continuei estudando, sempre tive várias bandas e tal. Só que chegou uma época primordial assim na minha vida quando eu entrei na faculdade. Eu sempre tive a música paralelo, na verdade, sempre tive a música como plano A, só que a sociedade, né, mano, sempre dá uma pressionada na gente de que, pô, a gente tem que ter um plano B e tal. Só que, mano, desde a minha primeira aula assim na faculdade, eu sempre achei que aquilo ali que eu tava fazendo que era o plano B. Na verdade, meu plano A era a música. Saquei. Faculdade de quê? Eu fazia letras, português e inglês. Letras. Isso. Naquela primeira aula você já sacou que, tipo, isso aqui não é pra mim. É, eu já sabia. Na verdade, eu meio que entrei nessa vibe. Porra, eu tenho que fazer algo de backup caso a música não dê certo. Mas, cara, eu nunca senti que não ia dar certo, tá ligado? Na verdade, eu nunca senti. Foi mais uma coisa de você estar inserido, pô, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa normal, vamos dizer. E aí, mano, nessa época, foi a época, assim, crucial, porque eu tinha uma banda que tava começando a ter uma repercussão aqui na cidade. Qualquer show que a gente fazia aqui, outros municípios próximos da capital, sempre tava lotado e tal. Que massa. E a gente recebeu uma proposta de uma produtora pra gente morar em São Paulo e a gente respirar isso 24 horas, fazer um puta álbum e tal. E na época da banda, só eu pilhei, assim, só eu que falei, cara, vou largar tudo e vou. Só você que tinha aquela paixão mesmo. Pô, cara, eu tô aqui pra isso. Nossa, inclusive conta um pouco disso. Isso pode parecer um negócio que acontecia muito antigamente, quando empresários e gravadoras, estúdios falavam tipo assim, pô, vou bancar você, mas ao mesmo tempo você vai vender sua alma pra mim, tipo isso. Sim. Conta um pouco de como foi essa proposta deles. Então, essa proposta, na verdade, ela foi muito perto do que eu já queria, do que a gente já queria. Por quê? A gente tinha entrado no metalcore na época do auge do metalcore. A gente já tava com a banda rolando quando o metalcore, assim, apareceu aqui no Brasil. E a proposta foi pra gente se manter nesse gênero, assim, sendo visceral e tal. Então foi uma proposta muito tranquila. E a proposta, assim, não foi questão de mudar o gênero, nada disso. Foi pra se manter, só que dar uma roupagem nova pra banda. Por exemplo, a gente nunca tinha trabalhado com prazo de composição. Então ia ser a primeira vez que a gente tinha que escrever, sei lá, um álbum em 2 meses. Entendi. Então, isso aí era uma coisa nova. Essa pressão, de certa forma, te agradou. Me agradou. Porque eu falei, agora eu tô sendo meio que cobrado na música. E eu queria isso. É uma coisa que eu tava buscando, porque, mano, por mais que eu me automotivasse, mas o ambiente onde eu tava também, eu dançava meio conforme aquele ambiente. É verdade. Tanto que, quando veio aquela proposta, e só eu que fiquei maluco de largar tudo, foi uma surpresa pra mim, porque eu me perguntei, caraca, a gente nunca tinha conversado sobre isso. Nenhuma viagem assim da banda, de chegar no final de semana, depois do ensaio, tomando a cerveja, um olhar pro outro e falar assim, cara, se pintasse uma proposta assim, o que a gente ia fazer? A gente nunca tinha tido essa conversa, entendeu?
Uhum. Por isso que é bom ter tudo conversado, todo mundo entender qual que é o propósito de todo mundo na banda. Exatamente. Aí um falou por causa da namorada não ia poder viajar, o outro falou que a banda era segundo plano. Só que o que acontece? Uma coisa que nunca caiu pra mim é porque a gente não fazia cover. E eu falei assim pros caras nesse ensaio que a gente fez a reunião após a proposta. Eu falei, galera, porra, eu tô surpreendido com vocês, porque, cara, se a gente faz música autoral, a gente tá correndo um risco disso acontecer, mano. Exato. A não ser que a gente não gravasse nada, porra, não fizesse show, mas a gente gravava, fazia show, fazia marketing pra caramba pra divulgar, pra parada aparecer, pra ter gente no show, pra chegar na hora H e todo mundo dar pra trás, aquilo ali foi um divisor de águas, mano, pra mim. Saquei. Aí eu falei pros caras assim, pô, cara, foi até meio duro, assim, com os caras, eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte, então, mano, quem tá de hobby aqui, pô, toca outras coisas, sai da cena, porque tá fazendo volume e não vai acrescentar, tá ligado? E a gente até teve um embate aí e tal, aí cada um foi pra um lado e tal, e aí, mano, eu comecei a trabalhar numa loja de música, alguns anos depois disso, e eu tive a oportunidade de conhecer muitos músicos nessa loja, porque é numa área aqui nobre do Rio de Janeiro, e tem muitos músicos da MPB que iam lá nessa loja, sei lá, comprar equipamento de backup, os seus respectivos músicos de apoio iam lá também, então volta e meia os caras estavam lá. Então conheci muitos artistas, mano, da MPB, muitos. E essa loja de música, paralelamente a ela, eu tava tocando em barzinho. Pra quem não sabe, eu toquei muito MPB em barzinho, apesar de ser um cara do heavy metal, mas toquei muito. Caraca, do core, inclusive. Isso. Diríamos que talvez seja o oposto, né? Do MPB. Era isso que eu ia te perguntar, conhecer essa galera da MPB na sua loja, teve alguma diferença impactante, assim, na sua carreira? Na verdade, impactou sim, mas eu acabei pulando uma parte. Eu sempre gostei de MPB, de bossa nova, sempre gostei de choro, de música brasileira, não é à toa que eu toco violão de 7 cordas. Caraca. E eu tive a oportunidade de tocar vários gêneros fora do metal. Toquei choro, toquei samba, toquei em banda de pagode também. Apesar de ser metal, sempre fui metaleiro, mano, sempre fui. Só que eu sempre quis estar inserido na música. Você nunca sentiu uma tentação, assim, pra ir pro outro lado, não? Tipo, caraca, será que eu vou virar um pagodeiro, um sambista? Você nunca sentiu uma tentação do tipo, não? Então, não, porque o que acontece? Eu nunca me senti completo. Eu me sentia sempre entendi. trabalhando. Tipo assim, batendo ponto. Era como se eu estivesse batendo ponto ali. Só que eu não vou mentir pra você que musicalmente me ajudou muito no que eu faço hoje em dia. 100%. Mas eu sentia batendo ponto, sabe? Eu tinha um horário certo, eu não ficava 10 minutos a mais no ensaio. Era aquela coisa, pô, vinha pra casa. Essa indústria, ela é muito diferente do metal, então você tem cachê em tudo. Quando vai ensaiar, você tem cachê sobre tudo. Então, tipo assim, era aquela coisa, bateu a hora, acabou o ensaio, tchau, tô indo. Então, eu era muito ali mecânico, assim, profissionalmente mesmo. Entendi. Mas também porque eu nunca quis ser o artista do gênero. Eu queria estar na música. Eu pulei essa parte, então, falando sobre essa minha vivência com violão. Então, quando eu tive esse contato com esse pessoal do MPB, me ajudou muito no sentido de visualizar como poderia melhorar a minha carreira. E a partir daí eu tive mais uma banda de metal que eu tentei e a banda não conseguiu sair do papel e eu tive, vamos dizer assim, meu pior momento na música emocional. Que ali eu falei, cara, eu toco há tanto tempo já, na época eu tinha uns 23 anos, eu falei, eu toco há tanto tempo já, cara, eu não tô saindo do lugar dentro do gênero que eu quero. E parece que cada vez tem menos músicos. Isso você já enxergava? Isso eu enxergava por quê, João? Vou te falar. Tinha muitas bandas que a galera tocava por hobby, então dava aquele volume. Só que quando a vida começa a cobrar, muitos vão ficando pelo caminho. Aquela galera que só gosta, fica. Aquela galera que só aprecia, fica pelo caminho. Só ficam mesmo os loucos, cara. Só os loucos. Só que esses loucos são em poucos números. E principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade do funk, então é uma manobra mais difícil ainda. Agora eu
vou te falar o fator divisor de águas. Uma vez eu tava meio desanimadão na loja, mas tocando guitarra todo dia. Tava desanimadão na loja, que eu falei, uma hora eu vou precisar disso aqui, cara. E eu tava desanimadão na loja, paralelamente ao barzinho também. Meu gerente viu que eu tava desanimado e na época tinha um amplificador que tava sendo trazido pro Brasil, que era o Black Star, que era exclusivamente a nossa loja que trazia. Legal. E quem era o endorse desse amplificador era o Eduardo Danui. Pra quem não conhece, o Eduardo Danui é um dos maiores guitarristas da história do Brasil. E ele ia apresentar o amplificador na loja, fazer um workshop. Aí meu gerente falou, cara, você não quer abrir o workshop do Eduardo Danui? Falei, porra, com certeza e tal, aquela coisa. Já mudou seus ânimos. Mudou. Deu uma gelada, mas eu falei, cara, a oportunidade tá aí, eu tenho que abraçar. Porra, tô o dia inteiro pedindo essa oportunidade. O ano inteiro pedindo, ela apareceu, eu tenho que abraçar. Beleza. Você sacou o que você ia tocar? Porque sua vibe era core na época, e aí o cara, querendo ou não, ele é mais de um hard rock, um pouquinho metal brasileiro, só que nada chegado a um core. Você sabia o que você ia tocar? Então, essa que foi a grande parada. Quando o gerente falou assim, cara, abre lá, toca com o cara. Aí eu falei assim, porra, mas eu vou tocar o quê, cara? Aí ele falou assim, faz o seguinte, pega uns covers aí e bota uns backing tracks aí pra você solar por cima, brincar e tal. Aí eu falei, bom, vou fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar coisa mais clássica. Eu peguei coisa do Ozzy pra tocar. Eu lembro que eu tinha tocado nesse workshop Crazy Tram, toquei Bark the Moon, do Ozzy, toquei Angaretim, do Megadeth. Legal. Toquei algumas músicas, assim, emblemáticas da guitarra no metal tradicional. Separei meus backing tracks pra tocar, fazer uns solos em cima e tal. E eu peguei uma música de uma banda antiga e toquei também. Cara, um detalhe, deu sold out, assim, o workshop do cara. Foi no auditório do shopping, deu 150 pessoas no workshop, cara. Lotado. E aí, pô, rolou o workshop, cara, na última música, no último band, assim, de guitarra segurando a nota, eu percebi que o Eduardo Danui tava vendo o workshop desde o início. Caraca! Eu sei que... No último band você sacou que o cara tava na plateia. No último band, cara, eu não fiz nada a mais daquele band, porque eu fiquei tão nervoso. Aí eu pensei, eu falei, cara, esse cara tá olhando desde o início. Falei, cara, não vou fazer mais nada. Aí sustentei a nota por uns 30 segundos. Falei, é aqui que eu vou parar. Caraca. Aí ele entrou, me anunciou, falou palmas aí pro Ed Garcia e tal. Aí ele fez o workshop dele todo, foi sensacional. Ele me chamou pra uma jam. A gente ficou tocando junto e tal. Quando acabou a jam, ele me chamou pra um jantar. Pô, vamos comer alguma coisa? Tal, cara, a gente trocar ideia. E o Eduardo Danui, quando a gente começou a jantar junto, ele começou a me chamar a atenção. Aí ele chegou e falou assim, cara, você toca muito bem. Qual é teu trabalho e tal? Eu falei, então, eu tinha uma banda e tal. Ele falou, não, qual é o seu trabalho? Eu falei, então, cara, eu tinha uma banda e tal, só que a gente tá meio parado agora. Aí ele falou, cara, se eu colocar teu nome no YouTube, eu acho. Se eu colocar teu nome no Facebook, eu acho. No Instagram, eu acho. Aí eu fiquei meio assim, engoli seco. Aí eu falei, então, eu tô pensando. Aí ele deu uma porrada na mesa, cara. E falou assim, tá vendo? Por isso que não dá certo. Depois reclama. Ah, a cena do Brasil é uma merda. Pô, eu não consigo te encontrar em lugar nenhum. Se eu sair daqui, amanhã eu tô viajando. Eu não consigo te encontrar em lugar nenhum, cara. Aquilo ali foi tipo assim, uma facada bem dada. Vamos dizer assim, na minha lerdice, mano. Saquei. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, isso é verdade, velho. No dia seguinte, eu comecei a fazer um estudo do que estava acontecendo na cena metal. Consequentemente, eu tava querendo trocar meu amplificador. Eu queria um puta ampli. Eu tinha juntado uma grana e aí tinha vendido uma guitarra e tinha juntado uma grana. Falei, cara, eu preciso de um ampli top. Eu tava pesquisando os amplis, botei no YouTube. Quem tava fazendo o review do ampli que eu queria era um guitarrista chamado Misha Mansur. Eu vi esse cara tocando, eu falei, 7 cordas, mas eu já tinha visto o Steve Vai, o Korn, o John Petrucci tocando com 7 cordas, show de bola. Sim. Mas eu vi a abordagem desse cara, falei, mano, que porra é essa? Falei, que porra de riff é esse, velho? Aí veio escrito assim, Misha Mansur, embaixo a banda dele, Periphery. Aí eu falei, pô, vou botar o Periphery pra ouvir. Isso aí em 2013. Nossa. Porra, botei o Periphery, falei, caralho, só tinha um álbum, o Periphery. Tinha uma porrada de EP, assim, tipo, mal mixado, incompleto. Entendi. Eu comecei a ouvir, eu falei, que troço é esse, velho? Eu estranhei muito, vou te falar a verdade, eu estranhei muito, porém, eu senti que ia ser minha primeira chance de entrar num gênero que não tinha acontecido ainda, que ia acontecer. Eu vou ser sincero pra você, eu não gostei
gostei do Gent a primeira vez que eu ouvi. Saquei. Só que eu falei, eu tenho que aprender a gostar disso aí. Porque, mano, quando eu gostei do New Metal já era gigante. Quando eu gostei do Metal Melódico, minha escola do Metal Melódico, todas as bandas, Stratovarius, Angra, já eram tudo gigantes já. Quando eu tive banda covers de Metallica, nem se fala, Metallica já era um dinossauro. Uhum. O Metalcore já tinha, o Killswitch já tinha ganhado um Grammy, então já era, assim, uma banda consolidada, mas o Gent não era nada, não tinha um movimento. Então eu falei, calma aí, então eu não vou comprar o ampli, eu vou comprar a guitarra de 7 cordas. Ah, que massa. Cancelei a compra, fui partir para uma guitarra de 7 cordas. Mano, eu nem sabia que guitarra era boa e nada. Ninguém tocava de 7 aqui na cidade e eu não conhecia ninguém. Não tinha um amigo que tinha 7 cordas. Eu falei, cara, botei num site lá, aí tinha uma Schecter lá. Eu falei, cara, guitarra é bonita, 7 cordas, nem sabia se era boa. Comprei sem testar. Pô, deu sorte então que comprou de uma marca boa. Tô imaginando que a guitarra que você comprou era boa. Sim, era muito boa. Inclusive, hoje em dia essa guitarra ela tá uma fortuna. Na época, eu lembro que eu comprei ela foi 2.800. Hoje em dia, uma guitarra de 2.800 não chega nem aos pés dela. Mas eu comprei por 2.800 nova, zero, no plástico. Você trabalhando em loja de música, você não tinha visto guitarra de 7 cordas? Não tinha, porque a nossa loja era muito conservadora. Ah, tá. Por causa do nosso público. O público aqui, mano, daqui do Rio, ele tem uma coisa assim, da guitarra. Não tô falando dos músicos, tá? Mas assim, o cara que compra uma guitarra cara aqui no Rio, ele não compra uma Fender pelo que ela é. Ele compra uma guitarra de 10 mil, entendeu? O cara quer uma guitarra de 10 mil, ele não quer uma Fender. Ele quer uma guitarra de 10 mil, uma guitarra de 11 mil. Aí ele fala assim, eu tenho uma guitarra de 10 mil. Saquei. Entendeu? Não interessa se ela é realmente boa ou não. E aí, mano, nessa loja era muito conservadora. E a Schecter era uma marca muito moderna pra loja. A loja tinha Gibson, tinha todas essas tops aí, mas não tinha uma guitarra assim. Quando eu falei pros caras guitarra de 7 cordas, os caras, pô, que troço é esse, cara? Aí eu falei, porra, comprei a guitarra chegou uma semana aqui, eu falei, cara, só que o instrumento, agora falando da parte técnica, era muito difícil de tocar limpo daquela merda, cara. Demais. Por quê? Toda hora tinha uma corda sobrando. Eu falei, caralho, mano. E eu tinha uma outra guitarra que era uma Jacksonzinha 6 cordas. Mas, cara, isso é muito verdade. Você se acostuma a abafar, tipo, só da corda Mi pras mais agudas. Aí quando você tem uma a mais, você muitas vezes deixa a Mizinha ressoando. Ou você muta demais a Si, ou você muta de menos. Isso mesmo. Isso acontece pra caramba. É aquela coisa, João. Na verdade, a 7ª corda, ela é um monstro. É verdade. Ela é muito grossa. Então, tipo assim, ela vai gerar ruído. Só que aí, qual é a opinião que eu dou aí pra rapaziada? É o seguinte, se você quer ingressar no mundo das 7 cordas, parceiro, abra mão das suas 6 cordas. Por quê? Toda vez que pintar essa situação de desconforto de você, caraca, eu toco muito mais sujo aqui do que lá. O que você vai fazer? Vai botar ela no pedestal e vai partir pra 6. Faz o seguinte, aborta todas as 6 cordas, aprende a tocar na 7. Porque aí, mano, você vai limpar ela realmente. Porque você vai falar, não tenho outra saída. Eu só tenho essa guitarra. Sim. Então eu vou ter que tocar limpo nela. E aí depois, se você quiser voltar pra de 6 cordas, depois que você já pegou uma manha legal das 7 cordas. Isso, você volta depois. Por quê? Você entende que são instrumentos diferentes. Sim, e tenho certeza que a primeira vez que você for tocar uma 7 cordas, beleza, você vai até achar legal, tipo, caraca, qual que gravizão aqui. Isso. Mas quando você for tentar tocar qualquer coisa, sua primeira reação vai ser de desapontado, porque você vai perceber que nada vai sair do jeito que você queria. Sim, você vai sentar na tua cadeira aqui, você vai pegar e vai tocar e falar, cara, esse captador não tá bom, tá muito sujo. Na verdade, o problema vai estar entre a guitarra e a cadeira, mano, no começo. É, tipo isso, você vai ficar tipo assim, caraca, eu pensei que eu sabia tocar guitarra, como assim? O que é isso? Isso. Cara, foi exatamente esse sentimento que eu tive, João, porque quando eu peguei a primeira vez a 7, pô, a minha primeira 7 que eu toquei foi comprada já, né? Então você imagina a decepção, mano. Né? Falei, cara, vai ser esse lixo aqui pra sempre, cara? Falei, caraca. Eu falei, pior que eu gastei pra tirar esse som ruim, né, cara? Eu falei, caraca, velho. Se eu tivesse testado uma antes... Devia ter ficado com amp. Exatamente, devia ter ficado com amp. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, mano, não é isso. Aí fui ver os caras tocando, porra, o Misha tocando limpinho. Eu falei, porra, calma aí, não é possível, não é possível. Aí comecei a prestar atenção na mão direita, na mão esquerda. Aí comecei a limpar. Só que o que eu fiz? Eu comecei a entrar de cabeça no Gent, escutar muito. Então eu lembro que eu escutava Angel Vivaldi, eu escutava o Periphery e o primeiro álbum do Intervals. Saquei. Era o que tinha na época. Era o que tinha, só tinha isso aí. E é interessante que o que tinha
tinha na época é a galera que tá bombando hoje. Isso, exatamente. Por isso que essa foi a minha sacada. Uhum. Que eu pensei assim, João, pela primeira vez eu vou ter um gênero que eu vou conseguir entrar no começo dele. Eu nunca tive essa oportunidade. Saquei. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou aprender a gostar dessa merda, mano. Vou aprender a gostar. E eu comecei a pirar, João. Comecei a gostar mesmo. Legal. Cara, foi uma sacada muito boa. Foi maneiro, né? Se você tentasse bombar com new metal, é possível? Talvez sim, mas entre aspas seria tarde demais. Tipo, você perdeu aquele hype, assim, tava todo mundo, caraca, new metal é a melhor coisa que existe, olha só Sim. System of a Down, olha só Slipknot, olha só essa galera. Não, você perdeu essa época. É verdade, é verdade. João. Muita gente pode achar assim, pô, o cara aqui está na moda. Uhum. Mas na verdade não, mano. A questão é a seguinte, eu queria ter uma carreira como guitarrista que fosse consolidada, sabe? Eu queria ter uma carreira que eu pudesse alcançar os objetivos, sabe? Então, eu falei, cara, eu preciso estar sendo visto. Onde que a nova geração está sendo vista, entendeu? Uhum. Então, eu comecei a ver que esses caras, eles tinham uma idade compatível com a minha. Eu falei, bom, eu acho que a galera da nova geração tá aparecendo aqui. E eu fui pra dentro. Uhum. E aí, o objetivo primeiro foi estudar o instrumento. Então, eu passei 6 meses tocando todo dia essa guitarra. Essa data foi porque foi onde eu me senti à vontade. Eu falei, agora eu acho que eu tô tocando bem essa guitarra. Uhum. O que eu vou fazer? Apesar de já estar tocando há muitos anos, mas eu pensei assim, agora nas 7 cordas eu tô me sentindo à vontade, agora eu vou tentar criar um som. E aí eu comecei a escrever Agrados, que é o primeiro single da Vitalismo, que inclusive o vídeo é com essa primeira guitarra, com a Check. Que massa. E foi muito louco, porque eu comecei a pegar um pouco de tudo que eu sabia da parte harmônica e tentei modernizar, tirar aquela coisa do metal de monotônico, no sentido de girar em torno de uma harmonia só do início ao fim, Sim. e começar a usar algumas modulações. Agrados tem uma modulação que não é tão brusca, mas tem, ela começa em Ré menor harmônico, com a gente usando o baixo em Lá, mas depois a gente vai para um Mi menor. Então, assim, depois do clean, da interlude para lá. Então já tem uma mudança harmônica que não é brusca, mas tem. Ela é sutil, mas assim, já é uma modulação. Muitas pessoas comentavam no início da Vitalismo, quando surgiu o Agrados, falar que essa interlude, que esse clean, ele te leva para um outro lugar. Uhum. Assim, emocionalmente, sei lá, o cara na viagem dele. Sim. Na estrutura musical também leva. Eu acho que as duas coisas andam juntas. Entendi. Os acordes, eles têm uma psicologia pra mim. Ah, demais. E com certeza, nesse aspecto harmônico, você conseguiu desfrutar muito do que você aprendeu tocando MPB. Sim, exatamente. Exatamente, João. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que ter passeado em muitos gêneros me ajudou muito a descobrir coisas boas em todos os gêneros que podem ser trazidas, entendeu? Adicionadas. Muita gente pode ter aquele estereótipo de gente. Você vai ver a tablatura 00001, 0101, 0001, 1100. Fica aquele negócio bem monótono e que quem não tiver uma influência ou brasileira de MPB ou de jazz, acaba correndo esse risco de ficar monótono. Sim. Alguém que vem do jazz, que vem do MPB e for pro gente, vai destruir. A reação da pessoa vai ser tipo, cara, o que é isso, assim? Tipo, vou mudar isso aqui, vou repaginar tudo e vou colocar esse conceito do gente em toda a base harmônica, que é muito rica. Jazz, MPB, sim, choro também, né? Com certeza. Esse som da palavra gent, na verdade, não é muito um gênero. É porque, assim, universalizou assim dessa forma. Mas, assim, gent é o som da guitarra zerada. Tá ligado? Seria gent. O som do gênero seria esse. Então, os caras colocaram o nome do som da determinada técnica que você faz abafando e soltando. Sim. Então, tipo, como faz esse som? Isso aí mesmo. virou quase que uma onomatopeia o nome do gênero. Isso mesmo. E, por exemplo, trazendo até para as influências que começaram a me ajudar a entrar no estilo, o Periphery tem muita coisa de jazz, tem muita modulação. O Animals as Leaders também tem. O Animals as Leaders é quase que uma banda de jazz. Cara, bem observado. As pessoas falam gente porque realmente você pegar a guitarra de 7 cordas sem composição nenhuma e ficar fazendo só o zerão, você vai tirar um breakdown, na verdade. Você está fazendo um breakdown, como tinha no metalcore. Só que ao invés de ser tudo pau mutado, tem as diferenças de dinâmica. Eu acho que a galera tem mais músicos no gênero do que antigamente.
Com certeza. Eu acho que tinha mais metaleiros tocando metalcore e eu acho que no Gente tem mais músicos, né? Verdade, Eu cara. acho que tem uma verdade. diferença. Eu acho que é isso. Então acabou trazendo muita coisa. Pô, você pega o Animal, você tem, porra, a harmonia, o próprio Vitalismo, você tem muita coisa de harmonia brasileira. E nessa época do Grados, só pra te falar, João, não tinha banda ainda, era eu sozinho ainda. Caraca. Inclusive o Causa, que foi após o Grados, foi lançado em 2015, o Causa também foi um EP que eu escrevi sozinho, não tinha banda, eu gravei tudo, escrevi sozinho, foi um trabalho árduo pra caraca, mas saiu. Pô. Mas, saiu. cara, com certeza dá um orgulho enorme você ver que você construiu um negócio do zero e tá tocando uma banda sólida, tá vivendo disso. Como é que você sente sendo uma banda brasileira no cenário do metal brasileiro, fazendo sucesso, tocando Brasil afora? O que você tem pra falar pra quem vem com essa desculpa que o Edu te deu um tapa na cara? Me deu um tapão. Falando, pô, e aí depois reclama que a cena tá fraca. Ó, vamos lá. Na verdade, eu acho que é difícil tocar metal no Brasil, é difícil mesmo. Eu não vou aqui falar que é fácil, não. Eu trabalho sempre com o fator proporção. Por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, tá? Aqui é a cidade do funk e tem muito grupo de pagode aqui. Eu ouço muitas vezes muito metalheiro, às vezes vejo postagem falando assim, se não der certo aqui, qualquer coisa eu me vendo. Eu, sei lá, monto um grupo de não sei o quê, às vezes até na brincadeira, né? E vai dar certo. Vamos lá. Eu não sei quantas bandas de metal que almejam um trabalho profissional ou que correm muito atrás tem no Brasil. Mas eu sei que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos tem 5 grupos de pagode em cada esquina. Então, por mais que seja mais comercial, mas a disputa é muito grande. Saquei. Então eu não vou falar pra você que acaba sendo 6 por meia dúzia. Eu não vou falar isso porque eu não tenho o número de bandas de metal. Mas pela vivência que eu tenho aqui no Rio e sei a quantidade de grupos, cara, é tão difícil também. Porque assim, você pode ter uma televisão que passa, você pode ter uma rádio que passa, uma rádio maneira, que passa um estilo que é do mainstream, que é o pagode, que é o funk, mas a quantidade de gente tentando é muito maior. Eu não sei se tem 3 milhões de bandas tentando de metal, como tem 10 milhões de pessoas tentando ser MC. Eu não sei se tem. Então, assim, proporcionalmente, os dois lados é difícil. Só que, assim, o que eu ia falar pra galera é o seguinte: você se vender pensando assim, vou tocar um outro gênero que vai ser mais fácil. Ele não é mais fácil. E outra, respeita a sua vivência. Sempre. Se você toca metal desde o início, se você, quando era criança, se apaixonou pelo metal, respeita essa tua história. Insiste. Por quê? Você não vai ser verdadeiro em outro gênero. Não tem como você chegar, pegar um cara que vive no funk ou no sertanejo desde criança e falar que você, por mudar de gênero, vai derrubar o cara, vai tirar a vaga do cara. Forma alguma. Você não vai conseguir fazer isso. Então, se você é metalheiro, por mais que seja difícil, continue insistindo no metal. Continue insistindo. Nem que você tenha um trampo pra sustentar teu sonho, toque em barzinho para sustentar o teu metal, para comprar o guitarra melhor e tal, para dar um suporte melhor para tua banda, investir, botar um bandeirão de fundo, backdrop, comprar um sistema in-ear, qualquer coisa que seja. Mas se a tua escola é aquela, respeita, porque você vai estar sendo falso com você vai estar acreditando numa falsidade. Não, eu vou para aquele outro gênero, agora eu vou conseguir o sucesso. Mas você é aquilo ou você está forçando ser aquilo? Você é aquilo mesmo? Aquilo ali é a tua essência? Aquilo ali, quando tu ouvia aquele determinado solo, te arrepiava? Te arrepiava é porque você é aquilo, mano. Se você pulsa aquilo, então você tem que se manter ali, irmão. Saquei. Boa. E a chance de você dar certo, por mais que seja um nicho, é maior porque você está sendo verdadeiro. Não tem outro você ali. É você na raspa, no pelo. É você mesmo ali. E você acha, então, que por mais que demore, mas quem corre atrás, quem se segura na sua verdade, a gente tá falando de trampo autoral, eventualmente consegue solidificar? Então, João, eu acho que sim. E eu vou apontar alguns fatores. Primeiro, se você é metalheiro e quer fazer sucesso no sentido de atingir seus objetivos, tá? A gente não tá nem falando de fama, que isso é uma coisa que não tem uma fórmula para isso. Mas eu acho que, primeiramente, não faça comparativos com outros gêneros, tá? Por exemplo, mas caraca, o Wesley Safadão ganha milhões e milhões e milhões. No metal, não conte com isso, tá ligado? Não conte com isso. Por quê? Para você ganhar milhões e milhões, você precisa de uma massa curtindo. Então, a massa brasileira curte o cara, esse território gigante, milhões e milhões de pessoas curtem. Então, é um gênero de massa.
A gente tá num nicho que é o metal. Então, assim, por mais que você sonhe, tenta curtir cada vitória do teu trabalho. Por exemplo, ao invés de você pensar lá na frente, não pense em enriquecer com o metal, sabe? Ao invés de você pensar lá na frente, você pensa assim, cara, a cada curtida, a cada like, cada comentário, valoriza aquilo como uma vitória diária. Porque se você pensar no ponto final lá da parada, da pirâmide, você não consegue curtir o caminho. Então toda hora você vai estar postando. Ah, porque a cena do Brasil é uma bosta e tal, a cena do Brasil não sei o quê. Galera, a cena é difícil? Sim. Postar isso aí não vai mudar nada. O que vai mudar a cena? Fazer um trabalho top. Isso vai mudar a cena. Tá? A gente parar de botar a culpa em equipamento e começar a se aprimorar para fazer uma música melhor. Ver que a música mudou. Todos os gêneros estão evoluindo, de todos os gêneros. Cada vez tem músicos mais animais no samba, no sertanejo, em tudo. E o metal, a galera tá se prendendo a um pedal, a um amplificador, a uma marca de guitarra. E cada vez menos tendo intimidade com a guitarra. Você vê cada vez menos o cara conseguindo tocar a guitarra de forma à vontade. Tá cada vez mais preso. Porque a gente tá sendo reverso. Tá ligado? A banda boa é a banda que tem equipamento, não a que tem música boa. No metal tá sendo assim. O cara que quer viver de música, que quer viver de metal principalmente, cara, tenta se preparar com o seu instrumento. Tenta, assim, chegar num ponto que você pensa e faz no teu instrumento. Sempre você vai ter o que estudar, sempre. Mas tenta tocar essa parada todo dia e chega um nível que você, mano, toda ideia que vier na sua cabeça, você já coloca ali. Se as ideias não virem, aí você tem que procurar mecanismo. Vai estudar e tal. Mas ao invés de você gastar dinheiro numa coisa que você acha que vai resolver tua vida, que é um set de pedal ou um cabeçote, aquilo não vai resolver tua vida. O que vai resolver tua vida é a tua banda ter músicas boas. Com certeza, porque é seu produto. Exatamente. Você não pode economizar no produto que você vai vender. Exatamente. Então tem muita gente que quer economizar, tipo, vamos gravar nesse estúdio que é mais barato, vamos fazer isso que é mais barato, aquilo que é mais barato. Beleza, você pode economizar no dinheiro que você vai usar pra divulgação da sua banda no Instagram, algo do tipo. Agora no seu produto, que é a sua música, isso aí não rola. João, eu acho isso, cara. Não, eu assino embaixo o que você tá falando, porque você até me lembrou de uma outra situação, do lance de investimento. Por exemplo, o cara enche o rabo de cachaça todo final de semana. Todo final de semana. Acha que rock and roll é sexo, droga e rock and roll. Sim, não importa. Você não tem que tocar bem, você não tem que chegar no estúdio lá. Primeiro, mano, o que você precisa no estúdio? Quando eu fui gravar Grados, o meu equipamento era um Meteoro Nitros. A minha forma de pré-produção sempre foi Guitar Pro. Pela primeira vez, esse ano que eu comprei o meu monitor de áudio e tem uma interface. É a primeira vez na minha vida. Passando isso pra galera, que isso não é um fator que vai te impedir. Então fazia pré-produção, o Guitar Pro. Mas o Guitar Pro é muito mecânico. Aprende a mexer, mano. Aprende a mexer. Em vez de criticar a plataforma, aprende a mexer. A pré da Grados foi no Guitar Pro, eu tinha um Meteoro Nitros e tinha só a Schecter, tá? Eu pensei, cara, os caras têm tudo no estúdio. Eu não preciso comprar nada. Eu só preciso chegar lá sabendo tocar minhas músicas, porque eles vão mixar bem, eles vão masterizar bem. Acabou. Cara, não deu outra, mano. O trabalho deu muito certo. Na Grados já começou a bombar, tá ligado? E ali que veio meus endorses e tal. Logo no primeiro trabalho? No primeiro trabalho. Cara, tem coisas também, assim, que são inexplicáveis. Eu sempre fui um cara que tentei conversar muito com as pessoas, sabe? Eu sou um cara que converso muito, puxo assunto e tal. Exemplo tá esse podcast, que não deixa você mentir. Não, tá ótimo. A galera tá ouvindo, tá vendo? Falo pra caraca, meu. Acontece, quando saiu a Grados, eu tive confiança no meu trabalho, não no sentido de soberba, no confiança de chegar, cara, eu fiquei feliz, sabe? Eu falei, caraca, ficou um trabalho bem feito. O que eu falei? Eu falei, cara, é muito caro comprar guitarra, eu acho que eu posso tentar um endorse. Eu acho que eu posso tentar com esse trabalho. Antes, eu nunca tinha tentado isso. Aí tinha um vídeo da Grados, mandei pra 2 marcas. Uma delas foi a Music Man. Porra, já fui lá em cima. Aí você tá querendo demais. O pensamento tava certo, né? Tava certo. Bora lá. Aí, beleza. Só que o vídeo tinha, eu acho que 2.000 visualizações. Ele tinha 4 dias que tinham lançado, tá? E aí mandei pros caras. Cara, os caras me responderam, velho.
Quando eu vi que o e-mail da Music Man chegou na minha caixa, eu comecei a tremer, mano. Falei, porra. Mas eu falei, vou contar com o pior. Aí eles falaram assim, cara, te gostou muito do teu trabalho, que a Music Man é do mesmo grupo da Hernibol. Você aceita o endorse de encordoamento? Falei, pô, maravilha, você aceita? Me perguntou. Falei, maravilha. Aí eles me mandaram, tipo, 60 jogos de corda. Pra você estourar quantas você quiser. Pô, mano, maravilha. Aí o que eu fiz? Tirei foto, né? Aquela felicidade, né, mano? Primeiro produto recebido através da música. Então, voltando naquilo, isso pra mim foi um sucesso. Por quê? Foi um objetivo. Eu não ganhei dinheiro com isso, mas eu tive o trabalho reconhecido naquele momento. Cara, de certa forma, você ganhou porque indiretamente você não gastou. Mas eu entendi o que você quis dizer. Não, exatamente. Você matou a pau. Revertendo, parei de gastar com corda, então automaticamente sobrou mais. Sim, sim. Show de bola. Então, mano, chegou e nessa época tava rolando todo o lance do meu casamento e tal. Mano, foi uma loucura aqui. Caraca. Se eu for falar aqui, cara, tudo, é um dia falando. Mas, cara, Vitalismo foi uma loucura total. Nessa época da Grades, eu trabalhava na loja ainda, tá? Trabalhava na loja. Aí, beleza. Logo depois que eu tirei as fotos, os caras mandaram outro e-mail. Cara, a gente tá pensando em enviar uma Majesty pra você. Cara, gente, pra quem não sabe, vamos lá. Pra quem não sabe, a Majesty é do preço de um carro, tá? Do preço de um carro popular. É mesmo. Tá custando hoje em dia $3.700. Meu Deus. A Majesty. A guitarra surreal. Isso em 2014, mano. Caraca. Aí olha que doideira. A Majesty tinha saído em 2014. Primeiro cara no território nacional a ter uma. Eles me enviaram. Que incrível. Chegou na alfândega, mano. Todo problema de músico brasileiro. Chegou na alfândega. A guitarra deu 15 mil de imposto. Meu Deus. Aí, conversa vai, conversa vem, a Music Man falou, cara, a gente gostou muito do teu trabalho, não é pelo fato de você ser popular ou não, porque você não é, mas a gente gostou muito do teu trabalho, a gente vai pagar os impostos. Caraca! Os caras pagaram os impostos, a guitarra chegou aqui. Mano, foi um troféu. Chorei. Eu lembro da primeira postagem que eu fiz, cara. Tipo, a galera não acreditou, tá ligado? Cara, que incrível. Não, eu não tô acreditando, porque às vezes a gente vê assim, nossa, eu só vou conseguir endorser de uma marca dessas se eu tiver não sei quantos milhões de seguidores. Você tá mostrando que, tipo, não é isso, os caras falando bem assim, eu curto tanto seu som que eu não só vou te dar a guitarra, mas eu vou pagar um dinheirão extra só pra ter certeza que ela vai chegar em você, porque tem que passar pela alfândega. Exatamente, irmão, exatamente. Então, isso também mudou um pouco a minha cabeça. Porque assim, João, eu aprendi muito com essa situação do endorse da Music Man, da Majesty, principalmente. Por quê? Nós, às vezes, a gente se cobra muito em vários sentidos. Só que tem fatores que estão um pouco longe da nossa alçada. Por mais que a gente faça o melhor trabalho possível, a gente não sabe como o mundo vai receber aquele trabalho. Mas o mínimo que a gente tem que fazer é o melhor, certo? O melhor que a gente pode, que eu quero dizer. Sim, claro. Então, assim, aquilo me mostrou um detalhe que é o seguinte: existe um músico que ele é formador de opinião, tocando, que eu quero dizer, não um cara que vai falar na internet, vai mudar a opinião das pessoas, não é isso não, tocando. Ah, sim. Por exemplo, tem cara que vai gostar tanto do teu play que ele vai querer comprar a guitarra que você tá usando, sem você falar um ai de construção de nada. Você bombando ou com seus não sei quantos seguidores? Exatamente, porque, por exemplo, o cara tá lá, você não tem muitos seguidores, o cara te vê, mano, tu tocando de uma forma assim, única e original, você vai mexer com o cara. O cara vai olhar e falar, caraca. Aí o cara já vai começar a achar que a guitarra tem a ver com aquilo. Mas na verdade não, a guitarra é a ferramenta. Todo aquele tempo que você gastou na guitarra que faz a diferença. Mas a guitarra é uma ferramenta. E aí, mano, eu fiquei muito tempo na Music Man, fui o único sul-americano a ter um endorse direto pela marca. Que legal. E aí fui pra NAMM, aí eu conheci vários músicos da Music Man, eu conheci o James Valentine do Maroon 5, conheci o Jason Richardson, conheci o Luke Holland, que tava lá com ele também, conheci muitos músicos, e aí eu tive até uma reuniãozinha com o Jason Richardson na época, a gente conversou bastante, porque ele não tinha lançado o álbum ainda, e a gente tirou foto junto oficial, pela Hernibol. Foi top, foi um evento top, mano. E aí a gente se conheceu na NAMM, foi aquela coisa toda. E nessa época
também eu tinha um endorse da Admarzo. Inclusive, eu sou o único brasileiro ainda que tem um endorse da Admarzo direto com a marca. Caramba! Não com o importador, é direto. Então, a gente tem um relacionamento já de muito tempo. Eu tenho o endorse da Admarzo faz 6 anos. 6 anos de endorse com a Admarzo. Caraca. E todos esses endorses, igual você falou, vindo do primeiro trabalho seu com a Vitalism. Isso. O endorse da Admarzo, na verdade, eu consegui depois com o Causa. Ah, tá. A Ernie Ball e a Music Man, que foi desde o grado já. Saquei. Aí depois eu passei por várias marcas também. Eu acho que se você estiver procurando um endorse, uma parceria assim, tenta fazer realmente um trabalho diferencial, não se prenda a número e tal, prenda só o teu produto, que é a música, tá? E acima de tudo, tenta ver uma lacuna que você pode preencher para a marca, que ela não tem. Algum defeito, alguma coisa, algum artista que ela não tem, algum tipo de personalidade que falta para a marca. Se você puder apresentar isso para a marca na tua proposta, não de falar, ó, vocês estão dando mole aqui, não desse jeito, tá? Mas ó, no sentido de, ó, eu acho que eu posso agregar aqui, eu acho que eu posso colaborar com vocês aqui, isso eu acho que é um fator muito bom. Que massa. Analise as marcas que têm a ver com você também. Tenta ver um instrumento que você vai gostar de tocar também, né? Ah, mas é claro. É o mínimo. Você não vai ser endorser só pra ser endorser e ficar com uma guitarra que você não se identifica. Né? Exatamente. Você não se sente confortável tocando. Nossa, sensacional esse episódio. Foi um prazer falar com você, cara, te conhecer. O prazer é todo meu, João. Deixa aí pra galera suas redes sociais, trabalhos futuros seus e da banda. Maravilha. Galera, no Instagram, @edvitalism, @edvitalism, tudo junto, beleza? Facebook, só botar Ed Garcia. Tô com um canal no YouTube agora, galera. Ed Garcia, só colocar lá. Tem leak, tem histórias, tem review de guitarra. Inclusive, eu vou postar aulas lá também. O Eduardo não ia ficar orgulhoso de ver você nas redes sociais. Agora ele ia falar, agora sim, irmão. Agora tá fazendo certo. E pra quem não sabe, galera, Vitalism é só colocar Vitalism no Instagram, botar no YouTube também, pra quem não conhece, ver a banda. E pra quem não sabe também, galera, eu tenho uma banda nova, com vocal, chamada Dementor. Se escreve Dementor. Uma proposta diferente, é death melódico. Um Ed de outra forma. Queria fazer um merchan aí da minha assinatura, pô. Pra quem não sabe, galera, eu tenho um endorse da Legator, que é uma marca americana, e a gente já tá junto há alguns anos, e a gente lançou a EG7, né, que é a minha assinatura. Uhum. Ela é uma guitarra sensacional. Esse projeto aqui foi muito louco. Todas as ferragens douradas, tem lá tudo sobre a guitarra, inclusive tem vídeo no YouTube de eu fazendo um playthrough ao vivo com ela. Tem vídeo de review dela também. É uma guitarra que a gente fez especificações animais, assim, por exemplo, a cor é uma cor inovadora que a gente queria chegar perto do mármore. Na verdade, esse desenho é todo do tampo, da própria madeira mesmo que tem esse desenho. Sério? Não é pintura, a pintura é só jogada por cima translúcida, que dá esse tom meio transparente. Mas o desenho todo é da madeira. Tanto que os dois últimos caras que compraram a assinatura são muito diferentes da minha, são outros desenhos. Uhum. Inclusive, tem um cara que comprou, que eu mandei uma mensagem pra ele e falei, cara, a sua é até mais bonita que a minha, cara. Vamos trocar? Ah, boto fé. Porque a vantagem de ter essa coisa dos veios, que é uma madeira chamada Buckeye, cada miolo tem um desenho, é isso. Porque cada guitarra vai ser de um jeito. Legal. Cara, bom demais. De novo, prazerzão, brigadão pelo episódio, Ed. A gente fica por aqui, vocês também podem me seguir lá no Instagram, @jvrvilela, @jvrvilela, no Instagram do Volume 11, @volume 11, ou no site volumeno11.com. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Valeu, um abraço, tamo junto. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.